Bom, na aula 26, eu vou falar sobre outras fontes de geração de energia elétrica, né? No vídeo anterior eu estava falando sobre os efeitos da geração hidráulica, né? Então, é só fazer alguns comentários aí que faltou eu fazer no vídeo anterior, mas tem a ver com o vídeo agora, tá? Então, no vídeo anterior, né, mostrei isso aqui, né? Como a energia elétrica é gerada, né? Mas falando apenas da geração hidrelétrica. Deixa eu aqui compartilhar com vocês. O que acontece? Investiu-se muito em geração hidrelétrica de grande porte, né, as grandes centrais hidrelétricas, em locais mais distantes. Então, o que você pode observar, por exemplo, que aqui, o estado de São Paulo, né, que tem em torno de 45 milhões de habitantes, que deve consumir, imagina, em torno de 30% da energia elétrica no Brasil, né? Só que ela não possui as maiores usinas instaladas em território nacional. Tanto que, por exemplo, aqui fica a usina de Itaipu. Tanto que são necessárias grandes linhas de transmissão para conectar. Por exemplo, Itaipu, né, tem uma linha de corrente contínua, por exemplo, entre outras, né, que liga Foz do Iguaçu a Ibiúna, né, que é perto de São Paulo, né? Como tem outras, né, sai das usinas de Santo Antônio e de Giral, que é mais ou menos por aqui, na altura de Porto Velho, uma união que vai de Porto Velho até Araraquara, 4.000 quilômetros. Além de outras linhas, né? Recentemente foi construída uma de Manaus até a altura aqui da usina na usina de Belo Monte, que é mais ou menos aqui onde eu estou destacando, né? O mapa não é tão novo assim, não é tão atualizado. E onde eu quero chegar, devido à necessidade, devido ao fato de várias usinas de grande porte ter instaladas longe do mercado consumidor, de grandes mercados consumidores, foi necessária a instalação de grandes linhas de transmissão. Nisso, em compensação, né, apesar do alto custo, isso ajudou na interligação, né, na formatação do sistema interligado nacional. Vou dar outro exemplo aqui. No estado do Mato Grosso, há várias usinas, não muito grandes, tá? E, inclusive, foram construídos vários linhões, né, interligando o região mais ao norte e centro-norte do Mato Grosso as regiões mais próximas ao sul, para fornecer energia para Goiás, Mato Grosso do Sul, inclusive, né? E só para de curiosidade, né, que faltou falar no vídeo anterior, né, tem uma classificação. Por exemplo, as grandes centrais hidrelétricas. O conceito de grande central hidrelétrica são centrais que possuem potência de acima de 30 megawatts. Pequenas centrais hidrelétricas de 1 a 30 megawatts, desde que a área alagada seja até no máximo 3 quilômetros quadrados. Essa regra, né, da área máxima, ela foi criada pensando no Proinfa. Isso lá em 2004, que foi um programa de estímulo à instalação de centrais renováveis, geradores, né, de energia renovável. No caso, termoelétricas a biomassa, geração eólica que estava começando no Brasil, né, de grande porte, e pequenas centrais hidrelétricas. Então foi criada uma condição aí para não construir, né, grandes centrais com grandes impactos ambientais. E centrais geradoras hidrelétricas, a CGHs, que possuem aí uma potência de no máximo 1 megawatt, embora também haja micro, mini centrais, né, aí são centrais muito pequenas. Eu estou falando tudo isso, né, que a geração hidráulica impulsionou, né, a construção de grandes linhas de transmissão. Aí as próximas fotos que eu vou mostrar, né, vou falar sobre as termoelétricas, em especial a gás natural, né? Por quê? Porque elas podem ser construídas próximas ao mercado consumidor, pode ser construída em zonas industriais, tá? Desde que não sejam necessários grandes investimentos em tubulações, né, no caso gasodutos. Tá, então, às vezes só compensa construir um grande ramal, né, se for um grande consumidor, isto é uma grande usina, né? Por exemplo, no Mato Grosso do Sul, né, por ela passa o gasoduto Brasil-Bolívia. Ela entra no Brasil por Corumbá e sai do Mato Grosso do Sul por Três Lagoas, passando por Campo Grande, por exemplo. Será que compensaria construir um ramal ligando Mato Grosso do Sul ligando Campo Grande a Dourados, por exemplo? Aí teria em torno de 200 quilômetros, mais ou menos, em linha reta. Será que compensa? Né, já teve uns 15, 20 anos atrás, foi feita uma pesquisa que mostrou não ser viável economicamente, mas isso naquela época. Tá, mas se construir aqui uma termoelétrica ou atrair, né, chamar a atenção de potenciais consumidores como indústrias, será que vai valer a pena construir um ramal? Né?
Isso é coisa a se pensar. Aqui, como é uma turbina a gás natural por dentro, né, uma máquina rotativa, basicamente, né, antes dela, né, tem um queimador, onde a mistura ar combustível, ar e gás natural, há uma queima, e aí produz aí um gás, um fluxo de gás a alta temperatura e alta pressão, cujo fluxo alcança essas pás que estão aqui, né, estas pás, e elas promovem a potência rotativa, né, a potência de eixo, que nem uma hidrelétrica. Né? E aí são liberados os gases residuais aqui nas torres, né? Que aqui estão pintadas geralmente de vermelho, né? Para chamar atenção, especialmente em dia de muito nevoeiro. Questão aí vamos supor, né? Que tem aí algum avião passando perto, não na altura dessas chaminés, né? Mas um avião passando perto, balão, algum instrumento, helicópteros. Talvez não é pensando em helicópteros, né? Enfim. Tá meio difícil de ver, mas aqui tem um gerador eólico. Tá? Então, uma usina termoelétrica consiste basicamente do quê? De uma central, né? Aqui, por exemplo, parece que são 3 prédios, né? Então, cada edifício é uma turbina gás, né? E aqui tem as torres. Às vezes, né, quando tem uma central grande como essa, é, geralmente é uma central geradora de vapor que pega o calor residual da turbina a gás, porque é o seguinte, eu vou explicar antes. O queimador de gás natural ele gera um fluxo de calor a no máximo em torno de 1.300, 1.400 graus Celsius. Ao transferir a energia térmica em energia mecânica, nas pás, né, potência de eixo, é uma rotação alta, até mesmo dezenas de milhares de RPM. O que sai do gás natural é um gás residual, ainda uma temperatura muito alta, às vezes alcançando até mesmo 400 graus, dependendo da tecnologia. Um fluxo de gás saindo a 400 graus, que seria desperdiçado, que seria jogado na natureza, 400 graus é suficiente para alimentar um ciclo de água fechado, um ciclo a vapor, isto é, tem um trocador de calor, a qual a água, estado líquido, porém alta pressão, graças ao conjunto de bombas, alta pressão, ela recebe o calor desse gás residual e aí a água gera vapor, que mesmo a alta pressão gera vapor, aí uma temperatura, vamos supor, 350 graus, sempre mais abaixo da temperatura da fonte a qual ele fornece calor, né? E aí, ao fornecer o calor, vapor a 350 graus, às vezes menos, 300, 250, esse vapor alimenta uma outra turbina, só que uma turbina bem menor, uma turbina a vapor, para gerar mais energia elétrica. Tá? Então, isso aí tem até um conceito chamado ciclo combinado, onde o fluxo de gás queimado a em torno de 1.300 graus alcança uma turbina a gás, e aí gera um gás residual, vamos supor, 400 graus, supondo. E aí esse fluxo de gás, né, que iria para a atmosfera, ia ser jogada fora, ela alimenta o trocador de calor, a qual, do outro lado, entra água, sai vapor, a uma temperatura, sem dúvida, né, mais baixa do que a de entrada da fonte de calor. E aí esse vapor alimenta uma turbina a vapor que tem uma configuração até próxima a essa, né? Também composto por conjunto de pás e linha, como estão aqui. Só que é bem menor, também porque recebe o fluxo de calor, uma temperatura bem mais baixa, no caso aí, vamos supor, 350 graus. E aí, depois de converter uma parte dessa energia térmica em energia mecânica, é liberado um vapor aí em torno de, sei lá, 150 graus, mais ou menos. Aí passa para o condensador, ela vira água, depois líquido, né? Ela é bombeada e retorna para o processo. É um ciclo fechado, não se perde água. Ao contrário do ciclo de gás natural, né? Que ele é aberto. Então, o fluxo de gás, depois de sair da turbina a gás, aí, em torno de 400 graus, fornece calor para o trocador de calor, e aí sim, depois ela é jogada fora. Quando falo jogada fora, né, liberada da atmosfera. Nada impede, né, de uma turbina, de uma central termoelétrica ter apenas um circuito aberto, chamado de Brighton ou Brayton, depende do contexto, né? Então, nada impede de ter apenas uma turbina a gás, mas é mais eficiente que tenha turbina a gás e turbina a vapor juntos, para aumentar a eficiência, isto é, para gerar mais energia elétrica usando o mesmo gás.
Tá? Só que ciclo combinado geralmente é uma tecnologia bem mais cara. O custo final da energia elétrica que sai da termoelétrica muitas vezes é mais caro também. Por isso que tem muitas centrais que só tem turbina a gás, não tem ciclo a vapor. Tá? E no Brasil, ela não é uma das principais fontes de energia elétrica, ela depende muito de contratos, tá? Pode ser contratos assinados, né, junto à Bolívia, junto, melhor dizendo, a concessionária que é responsável pelo gasoduto Brasil-Bolívia, também chamado de Gasbol, tá? E até mesmo, né, tem termoelétrica que depende, por exemplo, de fornecimento por navios de gás natural liquefeito. O que é isso, gás natural liquefeito? É o gás natural em estado líquido, que ela ocupa um volume muito menor, podendo ser transportado uma grande quantidade de gás natural em navios. Só que para isso consome-se muita energia para resfriar o produto até chegar a uma temperatura a qual ela vira líquido. Aí em torno aí de 180 graus abaixo de zero, mais ou menos. Né? Desculpa, eu não lembro exato, mas pensa uma temperatura muito baixa, em torno de, sei lá, 180 graus Celsius negativos. É muita coisa, né? E aí, ao chegar no porto importador, né, o gás líquido, passa por trocadores de calor, que a água do mar, né, ela fornece calor para esse líquido, que aí se expande e líquido vira gás. Desculpa, até alcançar a temperatura ambiente que está aí, né, mais ou menos a temperatura ambiente, e aí depois ele é inserido numa rede de gasodutos. Ou consumido diretamente por parte do cliente, vamos supor, uma termoelétrica. Então, ela pode ser maior, né, podendo aumentar a potência da turbina a gás, ou até mesmo maior no sentido assim, de ter mais casas de máquinas. Aqui tem 3, mas poderia ter mais? Poderia. Né? E junto aqui, né, uma central, né, para distribuir energia elétrica. Então, observa-se desde grandes plantas, esse aqui, por exemplo, é exemplo de uma grande turbina a gás, desde grandes centrais até mesmo modulares, pequenas como essa. Por exemplo, essa aqui é mais adequado em situação de requer aí de uma necessidade de uma menor geração de energia elétrica, né? Isto é, de menor potência, mas é muito comum também em centrais onde utiliza o gás natural não, desculpa, o gás de aterro sanitário proveniente da decomposição da matéria orgânica enterrada no aterro sanitário, em que vamos supor que o aterro ele encerre suas atividades e não receba mais lixo. As tubulações, né, previamente instaladas, né, e cada camada de lixo, ela conduz o gás até uma central que faz a limpeza, extrai umidade, extrai material particulado, extrai impurezas das mais diversas, e aí conduz esse gás para ser queimado. Como são modulares, é mais comum ver motores de combustão interna, mas também existem microturbinas. Então, deixa de receber o lixo, a longo prazo começa a produção de biogás cair. Aí, por exemplo, no começo instala 10 módulos, aí depois de um tempo desativa 1, fica 9, depois 8, 7, 6, 5, mas isso aí essa queda, vamos supor, de 10 para 3 ou 10 até a desativação total, né, demora uns 30 anos. Se, por exemplo, tem um aterro sanitário em São Paulo, na zona norte de São Paulo, chamada Perus. Parou de receber o lixo há mais de 10 anos e continua gerando energia, mas é bem provável que gere menos do que na época da sua inauguração. Ou também nada impede, por exemplo, de pegar esse gás, tratar, purificar e injetar numa rede de gasodutos. Tá? Esse aqui, por exemplo, termoelétrica Coari. O que acontece? No meio da Amazônia tem uma bacia sedimentar, né, que tem umas jazidas de gás, é chamada bacia do Urucu, onde é extraído gás e um pouco desse gás é o condensado, que eu falei vários vídeos atrás aí, né, que desses condensados dá para produzir até gasolina. Assim, as frações mais leves do petróleo, gasolina, gás liquefeito de petróleo. Esse gás, uma parte desse gás, ele é conduzido para Manaus, onde é queimado em termoelétricas que antigamente queimava óleo diesel. Com a queima de gás natural, o custo da energia elétrica ficou bem mais baixo. Além do mais que recebe agora energia elétrica do Sistema Interligado Nacional. E aí tem uma cidade chamada Coari, né, que foi instalada uma termoelétrica, onde há também exploração, né, de alguns postos, enfim. Se não me engano, é uma das maiores cidades, Coari acho que é uma das maiores cidades do interior do Amazonas. Aí aquela questão, né, impactos ambientais, né? Em área,
é relativamente pequeno, mas deve se levar em consideração o impacto causado pela construção dos gasodutos, que nem linha de transmissão. Ter lá a faixa de servidão, né, que não pode ser usada para nada. A tubulação está enterrada a 2 metros de profundidade no máximo, mas mesmo assim não se utiliza aquela área justamente embaixo da tubulação. Que acontece se tem vazamento de gás para a atmosfera? Bom, é composto principalmente por metano. Aí tem, para quem acredita, né, a questão do aquecimento global, né? Então, metano ele vai para a atmosfera, causa aquecimento global. Só que, assim, como é que eu vou explicar? Ah, a questão da queima do combustível na termoelétrica, ela gera gases como CO2, né, que é o componente da combustão completa, podendo gerar um pouquinho de monóxido de carbono, pouca coisa aí de óxidos de nitrogênio, óxidos de enxofre, que sempre tem um pouquinho de enxofre, né, mas muito menos do que qualquer derivado de petróleo. Por isso que é até considerado entre as não renováveis ou a que promove uma queima mais limpa. Tá? Mas aí, gente, vou dizer uma coisa, até mesmo para ter que levar em consideração emissões fugitivas. O que é isso? Um pouco de gás que é liberado da atmosfera por causa de alguma coisa que possa acontecer, um pequeno vazamento numa válvula, por exemplo, tá? Mas é pouca coisa. O Brasil, ele mais importa do que exporta, assim, não exporta gás natural, só importa, acho que importa em torno de 30%, por aí. Ah, assim, tá aumentando a produção, né, de petróleo da camada pré-sal e boa parte dele, dessas jazidas, possui gás natural. Só que ainda esse gás da camada pré-sal ele só está ou sendo reinjetado na jazida ou consumido nos processos da própria da própria plataforma de petróleo, isso lá em alto mar. E muitas plataformas ainda não têm gasodutos conectados ao continente. Que se tivesse esse gás que está sendo enterrado novamente, digamos, né, poderia ser aproveitado para gerar energia elétrica, calor em processos industriais ou produzir fertilizantes, produzir plásticos e também propulsão veicular. Tá? Então tá aqui, por exemplo, uma tecnologia de ciclo combinado possui uma eficiência até superior a 62%, isto é, de 100 unidades de energia do gás e de 62% de geração elétrica. Tá? E o restante é perdido, em forma de calor principalmente. Tá? Agora, se não tem a central geradora de vapor e, por consequência, a turbina a vapor, então a eficiência baixa para uns 40%, 45% no máximo. Tá? Só que, como falei, muitos empreendedores não tiveram interesse de instalar central geradora de vapor, nem central de vapor, assim, turbina a vapor. Questão de recursos financeiros. Às vezes é mais fácil conseguir financiamentos, né, de valores mais baixos. Também tem isso, né? Aqui, né, o conceito, né, de como funciona aí o tal do ciclo combinado, né? O ciclo simples, como falei, é apenas a turbina a gás, né, também chamado de ciclo aberto. Então, o ciclo aberto seria apenas essa linha amarela, ao passo que o ciclo fechado, o ciclo a vapor é um ciclo fechado, né? Ambos os dois formam o que chama de ciclo combinado. Aqui, por exemplo, um ciclo combinado com eficiência de 56,6%. Tá? Considerando aí, ó, a eficiência de uma turbina a gás de 37%. Quando eu falo eficiência de uma turbina a gás, é eficiência do quê? Entre a energia que recebe térmica, né? Porque recebe um fluxo de calor extremamente alto do gás natural queimado, e também tem energia mecânica recebida, né? Então, por exemplo, a turbina a gás, né, recebe 100 unidades de energia calorífica, então fornece 37 em... e até falar a potência do eixo, mas aqui já está falando, aqui agora que eu estou vendo. A potência, a eficiência de 37% já está incluída energia elétrica. Tá? Eu ia falar 37 de energia mecânica, não, aqui já tem 37 elétrica. É porque também tem outra coisa, gente. Os geradores em geral têm eficiência bem alta. Tá? Quanto maior a máquina, maior a eficiência. Não apenas gerador, mas qualquer coisa, motor, turbina, hidráulica, hidrelétrica, quanto maiores, as eficiências são maiores também.
desde que devidamente trabalhados num ponto considerado ideal, de ponto máximo de eficiência, enfim, né? Então tá aqui. 100 unidades de gás natural, sai 37 unidades de energia elétrica. Os 63 restantes serve para alimentar o trocador de calor, tá? Aquele que converte água em vapor. De 63 unidades que entra, sai 5,5 forma de gases, né? Então vai embora. E aí, dos 63 menos 5,5 são 57,5 que vai para o vapor. Aí a turbina a vapor, geralmente uma eficiência mais baixa, então entra 57,5 unidades de energia em forma de vapor, sai 19,6 em forma de energia elétrica. Como é que eu sei disso? Vocês pegam, né, 57,5 vezes 0,34 dá 19,6. Pega, por exemplo, 100 vezes 0,37 dá 37. E somando 37 mais 19,6 vai dar 56,6. Tá? Aí, olha só, de 57,5 unidades de energia que está no vapor, se sai 19,6 em forma de energia elétrica, tem 37,9 unidades de energia que sai da turbina a vapor e que vai ser conduzido no condensador. E aí é comum, por exemplo, as usinas termoelétricas estarem próximas a um corpo d'água, ao rio, ao mar, para despejar todo o calor. Aí tem duas formas. Ou água do mar ou água do rio entra em contato com o condensador, tira o calor, o vapor vira líquido, ou é um conjunto de torres de resfriamento em que tem lá grandes ventiladores que captam o ar e retiram o calor excedente. Esse é mais comum em locais onde tem menos água, mas aí consome mais energia elétrica também. Tá? Aí tem a mesma coisa, né? Só que um outro desenho, outro conceito, né? Aqui, ó, que eu estou apontando são queimadores de gás, aí tem turbina a gás, aqui central de gerador de vapor, que alimenta uma turbina a vapor, o calor residual aí vai para um conjunto de torres de resfriamento, isso especialmente em locais onde chove, onde tem pouca água, onde tem muita água é igual a usina de Angra dos Reis, pega a água do mar e retira o calor excedente. Tá? Então, gente, assim, é uma tecnologia que o Brasil ele não é tão autônomo quanto das hidrelétricas. Hidrelétrica é tecnologia quase 100% nacional. Aqui não, aqui tem, no Brasil não tem, até onde eu sei, não tem fábrica de turbina a gás. Tem, na verdade tem, mas é uma potência mais baixa, de potência alta também comecei, é tudo importado, então depende mais das importações. O custo de instalação, né, das termoelétricas são bem mais baratas que as hidrelétricas, porém o custo de operação é maior, né, visto que compra o gás natural, né? Bom, são usinas em geral mais simples, construção mais rápida, é útil para leilões mais curtos, né, para entrega em 3, 4, 5, 6 anos. Hidrelétrica de grande de porte, às vezes, é muito difícil entregar em período tão curto. Por exemplo, 6 anos ainda é curto, dependendo da situação. E, bom, nuclear nem se fala. E é isso. Tá? Geralmente são instalados perto de grandes mercados consumidores, perto de onde já tem gasodutos. Tá bom? E, em particular, né, o gás de aterro também. Por exemplo, se tivesse grandes biodigestores ou grandes conjuntos de biodigestores, o gás também poderia ser queimado por eles. Mas aí já é uma outra história, tá? Porque o gás natural ele é gerado em pequenas quantidades em fazendas. Aí é muito pulverizado. Por isso que às vezes compensa colocar um motorzinho desses do pote do motor de caminhão, talvez um pouco maior que o motor de caminhão. Tá? Aqui, gente, é uma outra termoelétrica também, ainda no Brasil não tem de grande porte, tem caráter experimental lá no Rio de Janeiro, na UFRJ. É o quê? Uma central que queima resíduos sólidos urbanos, né, o lixo. Só que aqui é o seguinte, ele é tem vários conceitos por trás, né, porque não é apenas uma central que queima lixo, ela promove uma ação ambiental por trás, né? Porque, primeiro, ao queimar o lixo, a incineração, né, permite o quê? A diminuição do volume, né, porque converte um lixo em cinzas, né, em menor volume, e também torna o resíduo inerte, isto é, causa menos impactos à saúde e, de certa forma, também ao meio ambiente, porque muitas vezes o lixo tem patógenos.
Então, a alta temperatura elimina esses patógenos, né? Então, tem a questão da diminuição do perigo à saúde, ao meio ambiente e também o volume, diminuindo até mesmo anulando a necessidade de ter aterros sanitários, porque você pode pegar cinzas e misturar o cimento, ou misturar o concreto, misturar o asfalto, ou até usar como adubo, tá? Desde que devidamente tratado. E aí, apesar do alto custo da geração elétrica, é altíssimo mesmo, apesar do alto custo, ele evita outros custos, como isso que eu falei, né? Custo de instalação de aterros sanitários, porque eles estão sendo instalados em locais cada vez mais distantes, porque ninguém quer um aterro sanitário perto de você, né? Lógico. Então, estão sendo construídos à medida que vai esgotando a capacidade dos aterros já existentes, estão sendo construídos outros em locais mais distantes, aumentando o custo do transporte do lixo. Tem cidades que levam o lixo a distâncias aí de 100 quilômetros. Então, essa é uma proposta interessante, né? Porque é uma usina que pode ser instalada dentro das cidades, em periferia e regiões industriais, desde que tenham todas as tecnologias ambientais adequadas para tal. Tá bom? Só que, claro, que é bom fazer todo um programa ambiental por trás, porque não adianta nada não retirar metais, não retirar vidro, porque o que tem que chegar aqui, né, é aquele material que tem poder calorífico. É alguma coisa, pelo menos. E então é bom fazer o quê? Uma triagem antes para retirar materiais mais limpos, né, que são perfeitamente recicláveis, vidro, metais, alguns resíduos tóxicos, né? Então, por exemplo, no mesmo incinerador que queima isopor, queima papel sujo, não vai queimar lixo de hospital, lixo hospitalar, lixo séptico, tá? Não convém. Aí, o grande desafio, né? Ao contrário, por exemplo, da termoelétrica a gás, ao contrário da termoelétrica a carvão, a biomassa, tá? O lixo, o que que é lixo? É qualquer coisa que a gente joga fora que não tem mais serventia. Então, é uma mistura de produtos. Então, o grande problema de queimar um material extremamente heterogêneo é que a geração de energia elétrica no final vai ser muito irregular. Talvez tão irregular quanto uma geração eólica. Talvez esteja exagerando, mas é irregular também. É intermitente. Só que aí tem o conceito de cocombustão. O que, que é isso? O lixo não é queimado sozinho. O lixo pode ser queimado junto com o gás natural, regula um pouco a vazão, né? Só que uma usina que queima lixo tem que ser uma usina bem moderna, com todo aparato tecnológico por trás, tá? Porque você vai queimar o lixo, você, às vezes gera mais calor, às vezes a chama fica mais alta, às vezes a chama fica mais baixa, às vezes gera muito calor, pouco calor, tal. É que nem, por exemplo, alguém queima madeira nativa, um pouquinho de madeira nativa em fogão a lenha ou churrasqueira. Por quê? Porque madeira nativa é uma gama de diversas árvores, diversos materiais, de diversas idades, então vai ter uma queima irregular também. Vai aumentar, vai diminuir a temperatura, a chama e, por consequência, a temperatura do vapor gerado. Por quê? Porque queima-se o resíduo, aí o calor alimenta o ciclo a vapor, que nesse aqui que eu mostrei aqui, né, do gás natural, que nesse aqui, o ciclo fechado, só que a diferença é que o do gás, né, ele aproveita o calor da queima do gás, agora o gás natural. Agora o lixo, queima o lixo, aí o gás residual da queima do lixo, está alta temperatura, vai alimentar um trocador de calor que vai alimentar o líquido, a água gera vapor e alimenta uma turbina. Só que a temperatura da queima do lixo ela é bem alta. Por quê? Porque quanto maior a temperatura, maior a tendência de produzir e gerar gases estáveis. Além do CO2, gera, por exemplo, N2, que é um gás que é o que tem na atmosfera. Então, quanto maior a temperatura, menor o risco de gerar componentes cancerígenos, por exemplo, dioxinas e furanos, que é da queima dos plásticos, a croleína também, da queima da glicerina, por exemplo. Evita-se a geração de substâncias cancerígenas. Então, a queima do lixo a 1.300 graus, por exemplo, é uma boa porque minimiza geração de componentes, substâncias tóxicas, cancerígenas, etc. Tá? Só que, como falei, tem que ter todo o controle por trás antes de destinar o lixo para queima, que é programa de reciclagem, redução do lixo,
até mesmo compostagem, se for o caso, né? Porque comida, resto de comida tem muita água, então para queimar é mais difícil. Tá? Então tá aí. Entrega e armazenagem dos resíduos, queima deles, a geração de energia, sistema de tratamento de efluentes líquidos e gasosos. Então tem, por exemplo, filtros os mais diversos, enfim, equipamentos que são necessários para eliminação dos gases mais limpos, né? Especialmente se pensando em construir perto das cidades. Aqui no caso o gás do aterro sanitário, né? Porque a cada dia, né, vai formando camadas de lixo, lixo com terra, lixo com terra, lixo com terra e vai colocando tubulações para captar esse gás. E como estão em ambiente ausente de oxigênio, a biodigestão é mais demorada, tá? Só que é uma forma de energia renovável que ela não depende da atmosfera, porque o lixo está em cima de várias camadas de terra, então praticamente não tem nenhuma influência do ar, da atmosfera. Então vai gerar bastante gás, independente da temperatura, se estiver naquele momento frio ou calor. Tá? Aí cada camada, né, especialmente a de baixo, mas tem uma camada aqui de polietileno de alta densidade para evitar a penetração do chorume no lençol freático. O chorume é o resíduo líquido da decomposição do lixo. Pega-se o gás, faz o tratamento, ou queima em um flare, ou leva para o motor. Aqui está até escrito, ó, queima de gás para geração de créditos de carbono. É um assunto que nós vamos falar mais para frente, é muito bacana. Potencial para queima de gás de lixo é muito grande. Só que aquela história, você investe num aterro quando já está no estágio assim, bem avançado até, né? Porque a decomposição não é rápida, não é de imediato, é bem lenta. Tá? E aí termina de receber o lixo, aí vai recebendo aí mais gás, né? Até chegar ao ponto que a quantidade de gás não for suficiente, mas aí o responsável pela manutenção do aterro sanitário vai ter que continuar recebendo gás para ser queimado no flare, se a quantidade de gás não for suficiente. Quer ver exemplo de flare? Por exemplo, uma vez, uns 2 anos atrás, eu fui numa estação de tratamento de esgoto em Dourados, e o esgoto gera biogás também. Então, nessa estação chamada Guaxinim, eles pegam os gases e levam para queimar no flare, por questão ambiental, exigência mesmo do poder público. Não gera energia elétrica, seria bom que tivesse um motorzinho, mas talvez é porque a quantidade seja muito pequena. Exemplos de biodigestores, desde um biodigestor pequeno para alimentar um fogão. Aqui exemplo de queimador, né, que é o flare que eu falei, tubulação amarela, que é típica de gás natural, biogás. Aqui tem uma tecnologia de biodigestor chamada marinha ou canadense, que é mais comum para receber dejetos de aves, de suínos, de gado leiteiro. E aqui, se não me engano, é o maior conjunto de biodigestores do planeta, não tenho certeza. Isso é lá na Alemanha. Porque em biodigestor, o ideal é biogerir, né, consumir matéria-prima úmida, que são esgoto, dejetos de animais, cascas, por exemplo, de frutas, folhas, alimentos estragados, comida, né? Agora, por exemplo, de madeira, é mais comum promover a combustão, aí já não tem nada a ver com o que eu estou falando agora, né? De palha, o ideal é queimar também, tá? De cascas, se for casca seca, como a de coco, por exemplo, queimar também. Tá? Eu vou parar o vídeo por aqui, né? Vocês estão vendo que eu vou falar na próxima, né? Que é a questão das centrais termonucleares. É um assunto aí bem interessante também. Tá? É isso. E olha, é o final do dia, né? Tá, ninguém quase me